Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Freitas e você está vendo mais um vídeo do Evangelize Seu Amigo. Que bom ter você aqui. Você algum dia já disse, quando eu crescer eu quero ser igual fulano de tal? Então, se sim, você tem referência, você tem alguém como referência na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como ser referência para o meu amigo. Bom, antes de entrar no assunto em si, vamos ver o que é referência e por que ser referência é importante na hora de evangelizar. O que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos primeiro desmistificar o que é a referência. Para começar, referência não é aquela pessoa que sabe de tudo sobre todas as coisas. Referência também nem sempre é aquela pessoa que é a melhor da melhor do mundo em algo. E por último, referência não é um patamar quase que inatingível, parecido com a perfeição. Não. Ser referência é ser aquela pessoa que é lembrada por outras pessoas em determinadas situações e circunstâncias específicas da vida. Pode tanto ser uma pessoa que buscamos para nos atender bem, por exemplo, um bom médico, ou seja, um médico de referência, aquele que tem propriedade no que fala, que sabe do que ele fala e nos atende bem, é alguém de destaque em seu meio. Mas pode ser também uma pessoa que achamos que lida bem com algum aspecto da vida. E geralmente, pessoas que são referências nas nossas vidas sempre tem algo a nos ensinar sobre alguma coisa. É isso que a gente procura nelas. E conosco, cristãos, não é diferente. Nossa primeira referência, lógico, deve ser Jesus. Ele é o parâmetro de todas as coisas e nele encontramos o melhor modo para proceder em qualquer situação ou a melhor pessoa com a qual nós possamos querer nos parecer, certo? Então, agora que a gente já tem bem claro o que não é e o que é ser referência, vamos ver por que será que é tão importante falar de referência quando estamos falando de evangelismo. Eu não vou te falar se é importante ou não, mas eu vou te dar 3 motivos. E aí você mesmo tira suas conclusões e se você acha que é importante ou não ser referência quando se fala de evangelismo. Bom, em primeiro lugar, quando alguém é referência para você ou você é referência para alguém, você ganha lugar de fala com aquela pessoa. Então, dependendo do assunto, se for algo polêmico ou algo muito pessoal, talvez essa pessoa não te daria abertura para conversar ou não daria importância para aquilo que você tem para falar. E quando você é referência para alguém, naturalmente essa pessoa vai querer te ouvir. Em segundo lugar, geralmente você confia nas pessoas que você tem como referência. Se aquele médico, fulano de tal, que a gente estava falando ali para trás, a referência em uma área master assim da medicina ou de algo que te interessa, sugerir um tratamento que você nunca ouviu falar, mas que ele aprova e diz que é bom, provavelmente você vai confiar e obedecer, porque você sabe que ele é bom e o tem como referência naquele assunto. Então, ele te gera confiança. E em terceiro lugar, as pessoas aprendem observando o exemplo da outra. Quando somos referência para alguém, somos muito mais observados por ela. Então, temos uma oportunidade muito maior de ensinar algo a ela pelo nosso exemplo. Tá aí. E aí, faz sentido para você ou não? Mas ok, Raquel, quais são os tipos de referência que existem? Bom, você pode ser uma referência profissional, uma referência na família ou talvez uma referência de vida para alguém, para um amigo, né? Um profissional de referência, por exemplo, é aquele que tem bastante experiência e conhecimento sobre algo, alguém que se destaca no que faz. Por exemplo, eu sou dentista. E uma profissional de referência para mim na área de cirurgia odontológica é uma amiga minha que opera muito, muito bem. Eu já fui paciente e já fui auxiliar, então eu tenho a visão
de paciente e de colega da profissão. E eu sei que ela se dedica muito e sempre estuda para aprender mais. Ela tem uma grande habilidade prática e ela sabe muito bem o que ela faz. Outro profissional de referência, por exemplo, para um chefe, pode ser aquele funcionário que faz algo antes mesmo que o chefe peça para ele. E as pessoas valorizam muito a proatividade, só que poucas pessoas sabem ser proativas. E no âmbito profissional, independente do público, seja para o chefe ou para aqueles que são atendidos, se é um advogado ou um caixa de supermercado, um profissional de referência é aquele que é diferente, que é atencioso, que não está preocupado somente em desempenhar sua função, mas em atender bem as pessoas, em tratar bem e acolher essas pessoas. Você pode ser também uma referência na sua família. E quando você passa algum tipo de segurança para os seus parentes, as pessoas te olham como referência. Seja segurança naquilo que você faz, no seu trabalho, ou naquilo que você acredita, você é seguro das suas convicções, ou segurança física mesmo. Eu, por exemplo, valorizo e tenho como familiares de referência também aqueles que estão sempre disponíveis caso eu precise. Pode ser para tomar conta dos sobrinhos, né? Ou para arrumar algo que está estragado em casa, mas pessoas que estão disponíveis. Mas também nas nossas famílias a gente sempre tem aquela tia ou aquele primo, a avó, que são muito agradáveis e sabem conversar. E nós amamos estar na companhia dessas pessoas. Então, para mim, todas essas pessoas e todos esses tipos são pessoas de referência. Tá bom, Raquel, mas como eu posso ser referência para algum amigo meu? Vamos ser mais específico. Vamos lá. Eu também separei algumas dicas de como eu acredito que é uma pessoa que é referência para os amigos. Em primeiro lugar, você precisa ser você mesmo. É muito, muito estranho, pelo menos eu acho, quando a gente conhece alguém que sempre é levado pela maré. Uma hora ela ama a cor roxa e 5 minutos depois, quando as pessoas cancelam a cor roxa, porque hoje em dia a moda do cancelamento tá aí, essa pessoa diz que odeia a cor. Então, esse tipo de gente, eles não produzem pra gente uma segurança ou uma estabilidade. Isso não significa que você nunca pode mudar, mas que você tem que se expressar de acordo com a sua personalidade. Meu irmão costuma falar uma frase que é o seguinte: estilo é para quem tem, quem não tem anda na moda. Brincadeiras à parte, o que isso significa é que você precisa ser autêntico e não se deixar levar por todas as opiniões e modas e invenções do momento. Se você for sempre levado com a maré, dificilmente as pessoas vão ver você como uma pessoa, como um amigo de referência. Sabe também o que você precisa ser? Você precisa ser humilde, porque o mundo tá cheio de pessoas arrogantes e que estufam o peito para mostrar que sabem muito uma coisa ou para mostrar um valor próprio. E essas pessoas, elas não repassam confiança além de gerar um pouco de repulsa nos outros. Sabe como que é? E sabe como que você pode colocar isso em prática na sua vida? Não tente ser o primeiro a responder todas as perguntas que seu professor faz, ou sempre ser aquela pessoa que interrompe o professor para pôr algum ponto de vista seu ou algo que você leu e que o professor ainda vai explicar. Seus amigos vão achar que você é um sabe-tudo e que você está querendo aparecer. É sério, gente. Pessoas assim são difíceis de conviver. Quem dirá ser uma referência para outra pessoa, não é mesmo? A outra coisa que você pode ser para ser um amigo de referência, você precisa ser honesto. Honesto com você mesmo, porque você precisa saber que você não dá conta de todas as coisas e que você não precisa impressionar o mundo todo. Você também precisa ser honesto com você para reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas e assim conseguir trabalhar nelas. Sobretudo, as pessoas admiram aquelas pessoas que reconhecem seus erros e conseguem consertá-los. Você também precisa ser honesto com as pessoas. E ser honesto com as pessoas conta como não colar, como dar uma opinião sincera quando te pedem. Ser honesto com as pessoas também diz respeito de falar
quem você é, a respeito do seu estado. Você é um ser humano passível de erro. Não deixe que ela ache que você tem um superpoder que te faz impecável. Os outros costumam duvidar de nós quando a gente tenta passar uma imagem de que tá tudo certo ou de que não há nenhuma dificuldade na vida. A gente sempre olha de olho torto e fala assim, será que essa pessoa aí é confiável? E pessoas que não passam uma boa imagem não são referência. Em quarto lugar, e imprescindível, você precisa ser coerente. O que é ser coerente, Raquel? Uai, nada mais é do que você viver aquilo que você fala. As nossas ações, elas sempre falam mais alto do que as nossas palavras. E as pessoas sempre estarão a postos para provar se aquilo que você está falando realmente faz sentido para você mesmo. E é muito difícil a gente colocar como referência alguém que não mantém um padrão de igualdade entre aquilo que vive e aquilo que fala. E a gente também pode chamar isso de ser exemplo. Você está acostumado a ouvir, né, e falar de ser exemplo. Se você quer ser referência para alguém de vida com Cristo, pregue a vida com Cristo, mas mostre nas suas atitudes essa vida. Você chamaria de referência uma pessoa que diz que nós precisamos amar a todos, mas que não respeita a diferença das pessoas? Você acha que essa é uma pessoa referência em amar ao próximo? É muito difícil, né? Então viva de maneira coerente com aquilo que você fala. Mas sabe outra coisa que conta bastante quando olham para as pessoas como referência? O fato dessa pessoa não ser chata. Como assim, menina? O que você tá falando? Então, sabe aquele seu amigo que quer te convencer muito de uma coisa e a cada 5 minutos ele vem falar disso pra você? E você vai, tá bom. E ele vem e fala de novo. Então, você vê ele como referência naquela coisa ou você vê ele como um chato que te cansa de tanto insistir? Pois é, eu veria como um chato. E acontece a mesma coisa quando a gente está evangelizando alguém. Às vezes a gente tem tanta sede que aquela pessoa conheça Jesus que a gente fica insistindo e a cada 5 minutos a gente mostra um versículo, ou manda uma música, ou a gente aponta sempre os passos errados desses nossos amigos, mas isso mais distancia do que aproxima. Ao invés de você ser referência, você vai acabar sendo alguém que seu amigo não quer por perto. E outra coisa que a gente sempre tem dificuldade é no tal do evangeliquez, a língua que os evangélicos conversam, né? A gente conversa com os nossos amigos de fora, tentando evangelizá-los, como se eles também tivessem nascido na igreja ou como se eles já tivessem um bom tempo dentro da igreja. E dificilmente ele tá entendendo aquilo que você tá falando. E você não tá melhorando a sua referência de ser um crente exemplo. Apenas um crente que fala muita coisa e que ele não entende. E essa não é uma boa referência. Mas uma coisa que eu vou te contar para te ajudar nesse processo de ser referência é ter assuntos que te conectem com seus amigos. Nós temos como referência aquelas pessoas que têm algo em comum para comunicar e para conversar com a gente. É tão legal conversar da nossa série preferida com alguém que também assiste, né? Então, uma dica: estude a Bíblia, mas ao mesmo tempo, não gaste mais tempo com isso, mas ao mesmo tempo assista filmes, séries, livros e escute músicas boas da cultura pop que não sejam de dentro da igreja. E procure nessas coisas, nisso que você está consumindo, algum gatilho que te permita falar de algo bíblico. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta e seja bem sincero. Você já pensou em falar sobre se doar ao outro pelo exemplo do Relâmpago McQueen no filme Carros? Eu imagino que não. Mas assim como esse exemplo, existem vários outros em filmes. E assisti-los procurando esse ponto de contato para conversar com seus amigos pode te ajudar a ser referência para eles de alguém que não é um crente chato, que só fala de Bíblia, de igreja, de mas um crente que é tão gente boa que fala da Bíblia até a partir de exemplos animados. Olha que massa! Olha só, gente, faltam só mais 2 dicas. E a próxima a gente já tratou em um outro vídeo aí para trás. Uma referência para nós, uma pessoa que é referência, principalmente falando dos nossos amigos, é aquela pessoa que está sempre disposta a ouvir, não é mesmo? Não é que ela não tem mais nada para falar, mas ela sabe que ela também precisa ouvir.
porque ouvir outros pontos de vista acaba nos ajudando a enxergar melhor o mundo e a aprender melhor o que está acontecendo à nossa volta. E quando você, então, é uma pessoa que se torna referência para outra pessoa, provavelmente essa outra pessoa sempre vai ter algo e sempre vai querer compartilhar algo com você. Mas se você não sabe ouvir, vai ser difícil você se manter como referência para ela, porque ela às vezes precisa muito de falar e você não sabe ouvir. Se você não sabe ouvir, talvez ela ache outra pessoa como referência. E a nossa última dica, então, é que referência para outras pessoas são pessoas experientes. E aí, para você talvez até faça sentido ter experiência e ser referência no âmbito profissional. Mas como que isso vai fazer sentido para você ter experiência e ser referência na vida tendo apenas 15 anos? Você deve estar achando que para uma pessoa ter experiência e ser referência, ela deve ser uma pessoa bem mais velha, ou mais velha um pouco, né? Ou uma pessoa bem vivida. Mas calma, eu vou te explicar como que você pode ter experiência nos seus 15 ou 20 anos e ser referência na vida de outra pessoa, beleza? E a propósito, conta pra gente aqui nos comentários quantos anos que você tem, hein? Fiquei curiosa pensando nisso. Então, Raquel, você tá querendo me falar que para eu ser referência eu preciso ter experiência, então se para uma coisa eu preciso da outra, então para eu ser experiente eu preciso fazer de tudo na vida e viver todas as coisas? Não, meu filho, por favor, não vá se enfiando em qualquer buraco para ter experiência. Ter experiência não significa necessariamente isso. Significa que em tudo que você vive, você tem a capacidade de aprender com as situações e com as pessoas também. Você sabe tirar uma lição, um aprendizado. E quando as pessoas veem isso em você, elas te veem como referência. Ter experiência também significa que você não desperdiça nenhuma oportunidade na vida. Seja uma oportunidade de aprender, de ensinar, de mudar ou de recomeçar. Ou talvez de se arrepender. E por último, uma pessoa experiente é aquela que é atenta aos detalhes. Ela presta atenção nas mínimas coisas e isso faz ela expandir o olhar e aprender coisas novas. E então, mesmo tendo 15, 20 ou a idade que você tem, você pode ser alguém bem experiente e, portanto, ser uma pessoa de referência na vida do seu amigo. Não é uma experiência vasta de vida, mas é uma experiência naquilo que você já viveu. Você tem grande experiência naquilo, porque você sabe aprender. Mas Raquel, você tá falando muita coisa e isso tudo é muito difícil. Eu nunca vou dar conta de ser uma referência para alguém desse tanto que você tá falando. Calma, gente. Você realmente não vai, de um dia para o outro, se tornar o Steve Jobs das amizades, como ele era para as tecnologias. Mas você pode dar um passo todo dia para se tornar uma referência na vida de alguém. E o que eu aconselho é que você vá e faça assim mesmo. Mude as pequenas coisas, dê pequenos passos, mas não permaneça do jeito que você está. E lembre-se de uma coisa, nós sempre podemos melhorar, sempre temos alguma coisa para transformar na nossa vida. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje e eu espero que elas tenham te dado uma luz ou possam te ajudar de alguma forma. E eu quero que você me fale se você já tem em mente algum filme que pode te ajudar a ensinar algo da Bíblia para algum amigo seu. Se não, esse é o seu exercício, a sua tarefa de casa para essa semana. Assiste um filme e procura alguma coisa para fazer esse ponto de contato. Conta pra gente também se você tem alguma pessoa que é referência na sua vida e como isso te ajuda a caminhar, como essa pessoa de referência faz diferença na sua vida. E aí, eu te pergunto, você quer ajudar a gente a chegar em outras pessoas como a gente chegou em você?
Então faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo conteúdo. E por hoje é só, gente. Muito obrigada e até a próxima!